Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é, assim, um verdadeiro divisor de águas nos evangelhos. Mateus capítulo 13. Um capítulo fundamental. Totalmente. Nossas fontes são duas Bíblias de estudo de peso, a edição Holman e a Nova Almeida atualizada. E a nossa conversa de hoje vai girar em torno de uma pergunta, quase um mistério, né? Qual seria? Por que uma mensagem que Jesus descreve como um tesouro de valor incalculável, algo que, tipo, valeria a pena vender tudo, porque essa mensagem é, no fim das contas, rejeitada? E o mais intrigante, rejeitada justamente por quem mais o conhecia. Exato. As pistas, pelo que parece, estão escondidas numa série de histórias que ele contou, uma atrás da outra, sentado num barco. É a moldura perfeita para o que a gente vai analisar. Esse capítulo não é só uma coleção de histórias, ele é o que chamam de discurso parabólico. É uma virada de chave, né? É um conto de virada claro. Jesus adota as parábolas como seu principal método de ensino para as multidões. Ele começa a usar essas analogias do dia a dia. Semear, cozinhar, pescar. Coisas que todo mundo entendia. Isso, para falar de uma realidade que ele chama de o reino dos céus. E, como você disse, a forma como as pessoas reagem a essas histórias se torna a chave para entender tudo. Então vamos começar pela parábola que todo mundo acha que conhece, a do semeador. A cena é bem cinematográfica. Jesus no barco, a multidão na praia. Sim, ele conta a história de um agricultor que sai para semear. E o trabalho dele dá em 4 resultados completamente diferentes. E o destino da semente depende, assim, 100% do solo onde ela cai. Totalmente. Primeiro, parte da semente cai à beira do caminho. É um solo batido, duro, sabe? A semente nem consegue entrar. E aí os pássaros vêm e pronto, já era. Já era. Comem tudo. Depois tem o solo rochoso, que tem só uma camadinha de terra sobre as pedras. A semente até brota rápido, com entusiasmo, mas Não cria raiz. não cria raiz. O primeiro sol forte que aparece, ela murcha e morre. A terceira imagem é muito forte para mim. O solo cheio de espinhos. A semente brota, a planta começa a crescer, mas os espinhos crescem junto, mais fortes. E sufocam a planta, ela não consegue produzir absolutamente nada. E por último, finalmente, a boa terra. Um solo fértil, profundo, onde a semente pode crescer livre e, uau, produzir uma colheita espetacular. De 30, 60 e até 100 vezes mais. É um retorno absurdo. E logo depois disso vem a pergunta que, para mim, destrava o capítulo inteiro. Os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? É a grande questão. E a resposta de Jesus, registrada nas nossas fontes, é surpreendente. Peraí, mas então isso não soa um pouco duro? Quase como se as parábolas fossem feitas para excluir pessoas? É uma primeira impressão possível, sim. Ele diz que para os discípulos é dado entender os mistérios, mas para os outros não. E ainda cita o profeta Isaías falando de pessoas que vendo não veem e ouvindo não ouvem. Como as fontes lidam com essa aparente contradição? Essa é a questão fundamental. E o que as notas de estudo apontam é que a parábola não funciona como um muro, sabe? Ela funciona mais como um espelho. Um espelho? Como assim? Ela não tem a intenção de excluir alguém de forma arbitrária. A função dela é revelar a condição que já existe no coração de quem ouve. Ah, entendi. Para um coração aberto, curioso, que quer entender como o dos discípulos que foram lá perguntar, a parábola se abre. Ela revela o significado dela. Mas por um coração endurecido? Para um coração cético que já acha que sabe de tudo, a história permanece opaca. Fica só uma historinha. Ela acaba reforçando a condição que a pessoa já tinha. É um filtro espiritual, quer dizer, não é uma porta trancada. Entendi. Então não é um você não pode entrar, mas sim o você está se recusando a girar a maçaneta. E para mostrar como fazer isso, ele basicamente dá o gabarito da primeira parábola para os discípulos. Exatamente, ele decodifica tudo para eles. Vamos passar por isso. A semente na beira do caminho. O solo duro. É aquele que ouve a mensagem do reino, mas não a entende, não processa.
A mente está tão batida por outras coisas que a semente não consegue penetrar. E aí o maligno, diz o texto, vem e arroba facilmente. Facilmente, nem dá trabalho. O solo rochoso é aquela pessoa que se empolga na hora, ouve a mensagem, acha incrível, recebe com alegria, mas... É superficial. Isso. Não tem profundidade, não tem raiz. Na primeira dificuldade, no primeiro problema ou perseguição que aparece por causa daquela mensagem... A pessoa murcha. O entusiasmo era fogo de palha. Exato. E a dos espinhos que você mencionou é talvez a com a qual a gente mais se identifica hoje. É a pessoa que ouve e até entende, mas a vida acontece, né? Sim, as preocupações do dia a dia, a conta para pagar, a carreira. E o que uma das fontes chama de a fascinação pelas riquezas. Tudo isso cresce junto e simplesmente sufoca a mensagem. A vida espiritual se torna infrutífera. E, por fim, a boa terra, que é quem ouve, entende e, por causa disso, produz frutos. O interessante, como a Bíblia Holman ressalta, é que o foco não está na semente. Que é a mesma para todos. Nem no semeador. O foco está 100% na qualidade do solo, que é o coração de quem ouve. A responsabilidade é toda transferida para o ouvinte. Exatamente. A mensagem é a mesma, mas a recepção muda tudo. Ok, então se a primeira parábola é sobre a recepção individual da mensagem, a próxima parece ampliar o zoom. O que acontece quando essa semente do reino cresce no mundo? Complicado. Boa. A parábola seguinte, a do trigo e do joio, parece que nos mostra exatamente isso. É uma ótima conexão. A história é sobre um proprietário de terras que semeia trigo de alta qualidade no campo dele. Mas, durante a noite, um inimigo vem e semeia joio. Que é uma erva daninha que, quando pequena, é muito parecida com o trigo, né? Muito parecida. E quando as plantas crescem, os servos percebem o problema e correm para o dono. O senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio? E a resposta dele é radical. Não? A gente tem esse instinto de querer limpar a casa logo, de separar o certo do errado imediatamente. Pois é, mas ele proíbe, profunda. Sim, ele diz, para não correrem o risco de, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo. A ordem é, deixem que cresçam juntos até a colheita. Essa parábola fala de uma paciência divina que pode ser bem desconcertante para nós. Muito. Ela sugere que neste mundo o bem e o mal vão coexistir, lado a lado, e que a tentativa humana de fazer essa separação final e prematura é perigosa. Pode causar mais dano do que bem. E a separação definitiva. Segundo a explicação que Jesus dá mais tarde, essa é uma tarefa para os anjos no fim dos tempos, não para a gente. Essa paciência faz ainda mais sentido quando a gente olha para as próximas duas parábolas. Elas são minúsculas, mas falam de um crescimento inacreditável. O grão de mostarda e o fermento. Exato. Os céus é como um grão de mostarda. Uma das fontes nota que era uma semente proverbialmente minúscula. Quase um pó. Quase. Mas quando plantada, cresce e se torna uma árvore. Ou um arbusto gigante de 3 a 4 metros, onde até os pássaros podem fazer ninhos. E a do fermento? O reino também é como o fermento que uma mulher mistura numa quantidade enorme de farinha. Você não vê o fermento agindo, mas ele, silenciosamente, transforma a massa inteira. O que me chama a atenção é o contraste entre as duas. A mostarda é um crescimento externo, visível, que oferece abrigo. E o fermento é uma influência interna invisível que transforma tudo por dentro. Perfeito. É exatamente essa a leitura que as fontes sugerem. São duas facetas do crescimento do reino. Ele se expande visivelmente no mundo, mas também age de forma penetrante, transformadora, na cultura, nos corações, muitas vezes de um jeito imperceptível no começo. É uma bela imagem de esperança, não é? Sim, que algo que começa pequeno ou quase desprezível pode ter um impacto total no futuro. E aqui a coisa fica muito pessoal. Depois de falar do crescimento do reino no mundo, Jesus conta duas historinhas que falam sobre o valor do reino para um indivíduo. Isso. E emoção aqui é o ponto central. Temos o tesouro escondido e a pérola de grande valor. São parábolas lâmpago, rapidinhas. Na primeira, um trabalhador está arando um campo que não é dele e, de repente, pá,
O arado bate em algo duro. Ele descobre um baú, um tesouro. E o que ele faz? Ele rapidamente enterra de novo, e o texto diz que, transbordando de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Contra a pérola da vida dele, uma peça única de valor inestimável. Ele também, sem hesitar, vende todo o seu estoque, seus bens, tudo, para adquirir aquela pérola. A palavra-chave que você usou é alegria. Eles não vendem tudo com peso no coração, tipo, que sacrifício terrível. Não, de jeito nenhum. É o melhor negócio da vida deles. Eles estão felizes da vida em se livrar do que têm para pegar algo infinitamente mais valioso. E é fascinante contrastar essa ação com a parábola do semeador lá do início. Lá, o solo é passivo, ele só recebe a semente bem ou mal. Verdade. Aqui, o reino é algo que se encontra, que se busca ativamente. E essa descoberta gera uma alegria que impulsiona uma decisão radical e imediata. Então parece que a jornada não é só sobre ser um bom solo. Como o maior e mais feliz achado que uma pessoa pode ter. E essa ideia de valor e decisão nos leva à última grande parábola do discurso, a da rede. Ela parece amarrar tudo, voltando ao tema da separação do trigo e do joio. Sim, é o fechamento perfeito. O reino é como uma grande rede de arrasto lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe, sem distinção nenhuma. Pega tudo que vier. Tudo. Quando a rede está cheia, os pescadores arrastam para a praia, sentam-se e começam o trabalho de separação. Os peixes bons vão para os cestos, os ruins são jogados fora. É mais uma imagem clara da coexistência temporária seguida por uma separação final e inevitável. A mensagem sobre um juízo final é bem recorrente e enfática. Muito. O termina com uma reviravolta amarga, um balde de água fria. Jesus vai para casa, para Nazaré. Exato. Ele entra na sinagoga da cidade onde cresceu e começa a ensinar. As pessoas ficam espantadas com a sabedoria dele, mas a reação delas não é de admiração. É de ceticismo. Total. Elas começam a cochichar. De onde ele tirou isso? Ele não é o filho do carpinteiro. A gente não conhece a mãe dele, Maria, e os irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas. As irmãs dele não moram aqui entre nós. Elas se escandalizam, se ofendem com ele. Exatamente. E aí a gente volta para a nossa pergunta inicial. Como pode? As pessoas que o viram crescer, o filho do carpinteiro, não conseguem ver o tesouro que está bem na frente delas. Elas ouvem a palavra, mas são a prova viva do solo endurecido. É a ironia trágica que amarra o capítulo. A familiaridade gerou desprezo. Perfeito. Eles estavam tão presos ao que achavam que sabiam sobre ele, a família humilde, a profissão, o endereço, que se fecharam completamente para o que ele realmente era e dizia. O solo da cidade natal dele estava batido e impermeável. Totalmente. Ambas as fontes destacam que a incredulidade deles foi tão forte que impediu Jesus de realizar muitos milagres ali. Eles eram o exemplo perfeito da profecia de Isaías que ele mesmo citou no início. Vendo, não viram. Exato. Uau, que jornada. Então passamos por essa série de histórias que nos mostram por diferentes ângulos o que é o reino dos céus. Como sua mensagem é recebida de formas diferentes, como ele cresce de maneira misteriosa no meio do bem e do mal, seu valor inestimável e seu desfecho final de separação. E o fio condutor que une tudo isso é a percepção. É sobre ver e ouvir, né? Tudo sobre isso. As parábolas mostram que o valor do reino não é óbvio, não é escancarado para todo mundo. Pode parecer pequeno e insignificante como um grão de mostarda. Pode estar oculto como um tesouro. E sua mensagem pode ser facilmente sufocada pelas preocupações ou, como a gente viu no final, ser totalmente rejeitada por quem acha que já sabe de tudo. As parábolas são dadas como explicações, mas, na verdade, elas exigem uma resposta de quem ouve. Elas te forçam a se perguntar: que tipo de solo eu sou? Eu estou procurando por um tesouro. Ou será que eu estou tão acostumado com o que está à minha frente que não consigo mais ver o seu verdadeiro valor? E isso nos deixa com a reflexão final. Onde é que a nossa própria familiaridade com algo ou alguém pode estar nos cegando? Qual tesouro a gente pode estar ignorando simplesmente porque ele está perto demais, disfarçado de filho do carpinteiro?